paz de Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Fala de Não para mais uma aula da EBD. O que você vai encontrar aqui? Comentários para ajudar na sua aula, para a capacitação do professor, dos veteranos, daqueles que estão chegando agora, para uma melhor compreensão da aula. Você vai encontrar aqui também grupos no WhatsApp, onde temos professores de todo o Brasil e do exterior, onde compartilhamos conhecimento, fotos, vídeos e material relacionados à EBD. Você vai encontrar aqui também o material em PDF. Eu escrevo assim, ó, no papel, que eu gosto de escrever ainda à mão, mas eu digito tudo, tá certo? E salvo em PDF e mando para você distribuir para outros professores, para os seus alunos. Isso cria uma maior interatividade com a aula e algo extraordinário. Todas as aulas a partir de hoje terão dinâmicas, isso mesmo, dinâmicas que ajudam na melhor compreensão do ensino. Afinal de contas, não basta só falar, muitas vezes é preciso mostrar para que as pessoas compreendam melhor, tá certo? Vamos então a mais uma aula da EBD. Roda a vinheta. Existem anjos e demônios. Deus abençoe sua vida, viu? Tá chegando aqui agora? Inscreva-se no canal. Irmãos, dê like, precisamos de muito like aqui no nosso canal. Clica no joinha e deixa seu comentário aqui, ó. Aula Nobre de Juvenis, Raimunda Santos, a paz, irmão. Raíssa Oliveira, glória, que reflexão maravilhosa. Jackson Souza, a paz do Senhor a todos. Sou de Natal, Rio Grande do Norte. Estou maravilhado com os ensinamentos e vou colocar em prática. Ele escreve aqui, paz, irmão, irmã e Ana Veras. Edson, da cidade de Chá de Alegria, Pernambuco. Muito obrigado, servo de Deus. Deixe seu comentário. Seu comentário é importante para nós. Quem são os anjos? Quem é Satanás? Nós vamos estudar nesta lição duas matérias da teologia sistemática, que é angelologia, estuda acerca dos anjos, e demonologia, acerca de Satanás e os demônios. Tá bom? Nós não podemos inverter papéis. Então, na aula de hoje, é uma excelente oportunidade para colocarmos cada coisa no seu devido lugar, sem supervalorizarmos uma coisa e nem menosprezarmos a outra, e nem ignorarmos uma outra experiência, que embora nós estaremos falando de assuntos do reino espiritual, mas são assuntos de relevância real, tá certo? É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Fique atento, a aula está começando. Pegue o seu bloquinho de anotações, seu bloco de notas no celular, no tablet, e fique ligado, tem dinâmica na aula daqui a pouco para você. Anjos, mensageiros de Deus. A melhor definição de anjos é mensageiro. Quem são os anjos? Eles são seres espirituais mais reais. São criaturas de Deus. Em nenhum momento das Escrituras são tidos como produto da criativa imaginação humana. Tá? E aí ele coloca aqui algumas coisas, algumas características dos anjos. Foram criados para adorar a Deus. São dotados de inteligência, demonstram emoções e vontade própria e exercem atividades importantes no mundo espiritual. Bom, aqui ele colocou de uma maneira bem sintética, bem objetiva quem são os anjos, e eu quero juntar aí o tópico 1 e o tópico 2, o ministério dos anjos, e aí eu quero fazer um comentário em cima dos dois tópicos ao mesmo tempo, tá? Então, ao olharmos o texto sagrado, vemos a atuação desses seres angelicais de Gênesis a Apocalipse. Já no Novo Testamento, eles anunciaram o nascimento de Jesus e tal. Aí ele fala aqui de uma coisa interessante. Equivocadamente, Kenneth Copeland, um dos fundadores da Confissão Positiva, afirmou que quando você usa a palavra de Deus em nome de Jesus, eles, os anjos, olha que absurdo, estão obrigados a seguir suas ordens. Entretanto, é importante lembrarmos que os anjos cumprem as ordens de Deus a quem os enviou e não as nossas. O escritor aos Hebreus foi categórico ao dizer que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aos cristãos. Veja, são espíritos ministradores enviados. Eles não são convidados nem ordenados pelo homem, são enviados por Deus. Então, os anjos são de uma ordem completamente diferente da dos humanos. Os seres humanos não se tornam anjos após a morte. E os anjos nunca foram e nunca se tornam seres humanos. Em nenhum lugar a Bíblia afirma que os anjos foram criados à imagem e semelhança de Deus.
A maior coisa que podemos aprender dos anjos é sobre a obediência instantânea e sem questionamento às ordens de Deus. Porque eles foram criados para cumprir as ordens de Deus a favor daqueles que são chamados por Ele. Não há indicação bíblica para que os homens falem com anjos, orem a anjos, dê ordem a anjos, pois nossa adoração e oração deve ser dirigida somente a Deus, e Ele decide como irá nos responder por meio de anjos ou não. Temos aqui um comentário que fala bastante sobre essa questão, um comentário de teologia sistemática, e eu trouxe aqui para a gente extrair aqui algumas informações sobre quem são os anjos e as suas funções no reino de Deus. Nós temos diversas informações, tá? Então, anjos, seres espirituais, criados, dotados de juízo moral, portanto têm vontade própria e alta inteligência, mas desprovido de corpos físicos, tá bom? Bom, tem diversos tipos de nomes para anjos, querubins, aí tem que estudar, né? Serafins, seres viventes. Há uma ordem hierárquica entre eles, tá bom? Um dos maiores anjos que nós temos na Bíblia é o arcanjo Miguel, tá? Que esse título indica soberania e autoridade. É chamado um dos primeiros príncipes, tá? Sobre os outros anjos, enfim, Miguel. Uma coisa interessante as pessoas têm anjos da guarda individuais? Não há nenhuma indicação bíblica que eu tenho meu anjo da guarda. Aliás, se você escrever anjo da guarda no Google, você vai ver que isso tem muito a ver com a doutrina espírita. Então precisa tomar muito cuidado, cristãos que ensinam seus filhos sobre anjo da guarda. Não ensina sobre Papai Noel, não fala sobre Halloween, mas fala sobre anjo da guarda. Isso tem a ver com o espiritismo, não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com o cristianismo. Os anjos não têm sexo, tá certo? Eles não se casam nem nada, tá? O poder deles, tá? Sempre está associado à soberania divina. Eles só executam. Em Isaías, me parece em Ezequiel, há um texto que fala do juízo divino e um anjo que é dada a ele a ordem, passa pela cidade, matai homens, mulheres e tal, e ele sai matando. E o profeta exclama, Deus, ele vai acabar com tudo. E aí o Senhor dá uma ordem para ele, basta, para. Então, ele está sob ordem, ele está sob o comando divino, tá certo? Uma outra coisa também é que a Bíblia destaca em alguns lugares o anjo do Senhor. Quando a Bíblia fala de um anjo do Senhor, é um ser enviado por Deus. Mas quando a Bíblia destaca o anjo do Senhor, como quando ele aparece a Agar no deserto, como quando ele aparece a Abraão, tá certo? O anjo, a palavra anjo com A maiúsculo ali é o próprio Deus, chama-se teofania, é quando Deus se manifesta em forma visível, corpórea, neste caso em forma de anjo, tá bom? Os anjos revelam a grandeza do amor de Deus, dos desígnios de Deus para nós, tá? Eles executam os desígnios de Deus, por exemplo, quando Senaqueribe diz que iria invadir Jerusalém, a Bíblia diz que Ezequias foi orar e orou ao Senhor, e o anjo do Senhor, tá? Ele saiu e feriu o arraial dos assírios, mais de 180 mil pessoas, tá bom? Então, os anjos têm poder e cumprem os desígnios de Deus. E algo muito importante para a gente concluir essa parte aqui. Anjos são seres criados, logo, não devem ser adorados e nem cultuados. Lamentavelmente, há cultos onde, quando se fala da presença de Deus, ninguém se alegra muito, mas basta dizer, estou vendo um anjo, a igreja fica empolvorosa. Cuidado, não há culto a anjos, não há culto a criatura, tá certo? Aliás, o culto à criatura é um dos indicativos da dureza do coração do homem. Paulo escreve em Romanos que adoraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, nós não adoramos criatura, então nós não adoramos anjos, nós não oramos a anjos, nós oramos a Deus. E é Deus que se apresenta, é Deus que fala, é Deus que age. E se ele usar um anjo, esse anjo não é digno de ser adorado. Nós temos que ter essa percepção correta, tá bom? Eles são enviados por Deus. Logo, Deus, exclusivamente Deus, é digno de ser adorado
E Ele escolhe como atuar na nossa vida, como atuar no mundo real, de que maneira o fará, por meio de anjo ou não. Então, cuidado com a idolatria aos anjos, com a idolatria às criaturas de Deus, tá bom? Muito cuidado com isso. Daqui a pouco tem dinâmica, hein? O tópico 3 fala o diabo e os demônios. Deus não criou os demônios, nem tampouco Satanás. Segundo a Bíblia, o Senhor criou anjos. Isso aqui é muito interessante, porque numa aula dessa provavelmente algum aluno vai te perguntar isso. Preste atenção. Segundo a Bíblia, o Senhor criou anjos, e todos essencialmente bons, os quais tinham por finalidade honrá-lo, glorificá-lo e cumprir os seus desígnios. Entretanto, a partir de um ato consciente e livre, o orgulhoso Lúcifer desejou ser como Altíssimo. Ele e uma terça parte dos anjos se uniram em rebelião a Deus. Então é a partir disso. A partir do momento que estes anjos se rebelaram, a partir deste momento, o mal, Lúcifer e os demônios, os anjos rebelados, passaram a personificar o mal, não é? Então, Lúcifer se transforma em Satanás, se torna Satanás quando ele se rebela contra Deus. É interessante o conhecimento sobre a origem e a atuação dos demônios, para entendermos suas estratégias e métodos de atuação para a destruição da Igreja de Cristo. Não subestime o inimigo. Ele é um ser real. O reino maligno é espiritual, com implicações de atuação no reino material, no reino real. Logo, precisamos estar atentos à sua atuação e vigilantes para não sermos presa de seus domínios e tentáculos. Vamos à dinâmica de hoje, uma dinâmica muito simples e fácil de você fazer, que é uma adaptação de uma dinâmica que eu vi, se chama A Brecha. Estamos falando sobre anjos e demônios. Na aula é bom que você inclua a dinâmica, porque a dinâmica traz uma interatividade maior com os alunos e também ajuda os alunos a compreenderem o ensino e a gravarem aquilo que eles estão aprendendo. Então a aula não é bom, ela fica muito monótona quando a gente só fica falando. Então é bom uma dinâmica. Essa dinâmica você pode fazer com diversas pessoas. Eu vou procurar explicar aqui e depois eu vou gravar no meu canal também essa dinâmica, que é muito legal. Eu vou fazer ela aqui de uma maneira muito simples aí. Uma folha de sulfite, pega aí uma folha de sulfite, tá bom? Nessa folha de sulfite você entrega para uma outra pessoa e peça para que eles puxem cada um para o seu lado. Puxa a folha, pode puxar, puxa, puxa. Com certeza essa folha não vai rasgar, por quê? Porque ela está inteira, ó. Ela está inteira, então ela não vai rasgar. Bom, mas aí a gente pode fazer um simples rasgo aqui, nessa folha. E agora, não precisa nem de duas pessoas. Agora, uma pessoa só que puxar, o que vai acontecer? Rasga facilmente. Então, o que nós aprendemos com essa dinâmica? Está aqui, ó, mais um pedaço aqui, ó. Tá vendo, ó? Não rasga, mas uma pequena brecha. É uma pequena mentira. É um videozinho indevido assistido na internet. É uma fofocazinha. É uma roupa indecente. É uma desobediência a pai e mãe. Qualquer coisinha nos torna vulneráveis. E o diabo ele não precisa de uma porta aberta, ele precisa de uma simples brecha. Então com essa dinâmica, ó, tá vendo? Uma simples brecha. O inimigo vem e ele nos rasga, e ele entra e ele nos destrói. Então que nós possamos, através dessa dinâmica e dentro dessa aula, entender que nós precisamos nos manter assim, intactos pela palavra de Deus, não dando nenhuma brecha ao inimigo. A Bíblia diz assim, não deis lugar ao diabo. A Bíblia diz assim, fuja da aparência do mal. Adolescentes e jovens têm dificuldade em entender isso. Não, mas é só uma coisinha. Não, fuja da aparência do mal. Mantenha-se inteiro, íntegro, intacto pela palavra de Deus, porque é ela que nos fortalece para que o inimigo não ache em nós brecha por onde ele possa entrar e atuar na nossa vida. Beleza? Essa foi a dinâmica da aula de hoje. Legal essa dinâmica, né?
E aí, gostou da dinâmica? Deixa aí o seu comentário, é muito importante. Ideias de novas dinâmicas. Uma guerra espiritual. Faça dinâmica e manda pra gente, manda no meu número de WhatsApp, fotos da sua classe DBD e vocês fazendo a dinâmica, tá bom? É crescente no meio evangélico o interesse por assuntos relacionados ao oculto, ao mundo espiritual. Quem nunca ouviu falar do movimento de batalha espiritual na igreja? Esse movimento tem feito com que inúmeros cristãos, ao invés de destacarem e crerem na soberania de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre as forças do mal, enfatizam o poder do diabo e seus demônios. Eu já vi cultos que começam assim: Deus, nós quebramos todo o poder das trevas. Oração que ela tem 5 minutos, 3 minutos e meio, fala mais de demônio do que do poder de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, deixa claro que estamos em uma guerra sem pausa nem trégua, e que essa guerra não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é contra pessoas, mas contra o diabo e seus anjos. Eu tenho dito aqui nos nossos vídeos, nossa guerra não é contra a Globo. Vamos boicotar a Globo. Nossa guerra não é contra a Globo, irmão. A Globo está a serviço, como muitas outras organizações, instituições, a serviço do diabo, mas a nossa guerra não é contra eles. Tá? Nessa guerra, não devemos subestimar o nosso adversário. Acreditar que ele não existe, que é uma fantasia, ou mesmo ser fraco. Satanás é um anjo caído, astuto, sutil, inteligente, forte e malvado. Por outro lado, também não podemos superestimá-lo, ou seja, colocá-lo em pé de igualdade com Deus, ou falar mais dele do que de Cristo. Afinal de contas, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Tá? Então Paulo fala aqui de essa guerra espiritual da armadura de Deus. Eu quero pedir a você, professor, estude sobre a armadura de Deus. Baixe no seu computador, no seu smartphone, estude sobre a armadura de Deus, mande para os seus alunos, tá certo? Crie painéis aí dentro da sala para que eles tenham ideia do que significa a armadura de Deus e o que cada peça representa, tá certo? O calçar dos pés na preparação do Evangelho da Paz, couraça da justiça, cinto da verdade, espada, escudo da fé, tá bom? A espada que é a palavra de Deus, enfim. Busque isso e leve isso para os seus alunos, que vai ser muito importante. Na batalha contra o inimigo, necessitamos de discernimento de espíritos. Eu diria que hoje, eu tenho ensinado na EBD e para jovens, o dom que mais nós precisamos buscar é o dom de discernimento de espíritos. Eu acredito que é o dom mais necessário à igreja hoje. Por quê? Como nós vimos nessa lição, o diabo é mestre em disfarces. E quantas pessoas são enviados do diabo, disfarçados de ovelhas, lobos em pé de ovelhas, disfarçados de mestres espirituais, mas que estão como agentes do diabo, enganando as pessoas que não têm conhecimento, que estão sendo enganadas, porque o seu olho está fechado, porque não tem discernimento de espíritos. Então, uma das maiores armas na nossa guerra contra o diabo hoje é o dom de discernimento de espíritos, tá bom? É o dom de discernimento de espíritos. E também conhecer a palavra de Deus, porque foi com a palavra que Jesus venceu o diabo. Eu falei esses dias com adolescentes sobre essa questão de suicídio, e eu percebi que muitos dos adolescentes estão vulneráveis às vozes que eles escutam e aos sonhos que eles têm, porque eles não conhecem a palavra de Deus. Mas olha o que a palavra de Deus diz para nós em 1 João 4:4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 2,15, 2,14. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e tendes vencido o maligno. Tá certo? 1 João 3:8. Eu preciso conhecer a palavra. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então a igreja
firmada na palavra, está protegida contra todos os ataques e armadilhas do maligno. Ele é real, ele é forte, ele é ardiloso, mas em Cristo somos mais do que vencedores e, portanto, tendo conhecimento da palavra de Deus, nós não brincamos com o maligno, mas também não o tememos, porque Deus está em nós e Deus está do nosso lado nessa batalha. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua semana, teus negócios, teus sonhos, teu ministério. Uma boa aula para você, uma boa semana, e que você tenha uma aula excelente. Assista, curta, mande em todos os grupos de WhatsApp que você tiver aí no seu estado, na sua cidade. Deixe seu comentário mostrando de que estado que você é. Que Deus abençoe, fique na paz e até a próxima aula, próximo domingo. Valeu, Deus abençoe.